E aí, pessoal, vou mostrar para vocês hoje como que a gente pode fazer um guia para colocação de mini implantes. Vou mostrar para vocês como que a gente foge de raízes, onde a gente acha a área onde o osso é mais favorável para a gente colocar esses implantes. Tem algumas coisas que a gente tem que pensar que são importantes, mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês construir esse pensamento e conseguir fazer os seus próprios guias para a colocação desse mini implante. Vocês vão ver que isso aí vai ser muito mais previsível e vai facilitar muito para que a gente não tenha nenhum erro, não pegue nenhuma raiz ou alguma estrutura importante durante a colocação desse mini implante. A primeira coisa que a gente tem que entender é o comprimento dos nossos mini implantes. Existem várias empresas que fazem esses mini implantes e a gente tem que ir lá na empresa ou mesmo a gente pegar esses mini implantes que eles nos mandam aqui e a gente medir qual é o comprimento que se tem até a região que esse mini implante vai ficar para fora da gengiva. Por que isso? Porque a gente vai personalizar esse mini implante lá dentro do software para a gente poder entender mais ou menos como ele vai funcionar lá no osso em relação às raízes. Então, nos nossos mini implantes, a gente tem o comprimento do parafuso, que é a rosca que vai travar no implante. Depois, nesse mini implante, a gente tem uma parte que seria o transmucoso, ou dependendo qual a espessura da gengiva que a gente tem, qual o tamanho que a gente quer desse transmucoso, e depois do transmucoso a gente vai ter a cabeça desse mini implante que vai ficar para fora da gengiva. O que a gente vai desenhar lá no computador? A gente vai desenhar aquela parte que vai dentro do osso, para dentro da gengiva. A gente vai colocar lá, fazer personalizar o tamanho que a gente quer. Então a gente pode primeiro escolher o tamanho para depois escolher o mini implante que a gente vai usar em boca. Isso é bem interessante, porque daqui a pouco em alguma região só cabe um mini implante de 10 milímetros, ou se eu colocar um mini implante de 6 milímetros, ele não vai chegar num osso que vai estabilizar esse meu mini implante. Então é interessante, até com isso, a gente, antes de trabalhar, a gente escolher, olhando lá no software, qual o melhor comprimento desse mini implante, e também a gente consegue avaliar lá no software o tamanho do transmucoso que a gente vai querer trabalhar. Então isso é importante, a gente saber. Para isso, a gente vai saber a espessura que esse mini implante tem. Então normalmente os mini implantes, eles têm lá os mais estreitos de 1.2, 1.4, 1.6, até mini implantes de 2 ou 1.8 de espessura. A gente pode escolher qual que a gente quiser. Isso é bem legal. Além disso, a gente tem que saber qual a chave de mini implante que a gente vai utilizar, porque a gente pode fazer a colocação desses mini implantes manualmente, ou a gente vai utilizar um contra-ângulo. Mas o importante é a gente medir o tamanho, a espessura da cabeça dessa nossa chave ou do montador que vai no nosso contra-ângulo, porque é essa parte que vai passar por dentro de um tubo que a gente vai colocar no nosso guia para que a gente consiga entrar adequadamente naquela região, que não seja tão apertado e que não seja nem tão solto, para que tenha uma grande movimentação. Então, que esse tubo seja um pouquinho maior. Independente da marca que você quiser. O legal é a gente ou perguntar para a empresa qual a espessura externa da ponta da nossa chave, ou a gente pegar um paquímetro, uma régua e medir quantos milímetros tem para quando a gente for para o software a gente conseguir desenhar adequadamente. Mas vindo aqui para o software então, o que a gente precisa trazer para cá? A gente precisa trazer uma tomografia e um STL. Então, para a gente poder planejar, a gente vai pedir uma tomografia do paciente, então da arcada que a gente quer, ou da mandíbula, ou da maxila, e o STL referente a isso, a mandíbula ou a maxila. Vamos lá, a gente pode começar aqui então, trazendo essa tomografia então para o nosso software. Então, a gente vai lá, traz a tomografia e quando a gente clica, ele vai nos mostrar então uma aba onde a gente vai escolher dentro da nossa nuvem ou dentro na área de trabalho do nosso computador, onde a gente tem. Eu separei um caso aqui para a gente poder trabalhar no ambiente de trabalho. Então vamos lá, seria esse caso aqui, eu clico aqui, dou um OK e o nosso software então traz a tomografia que eu tenho, dou OK e ela vai vir aqui para o software. OK? Tá aqui a nossa tomografia, vou dando OK para a gente continuar trabalhando e vou dar andamento para a gente visualizar a nossa tomografia. A nossa tomografia foi importada aqui, vamos maximizar. A gente vê que tem nossa escala está aumentada, a gente pode diminuir um pouquinho essa escala. E nesse caso, a gente vai planejar um mini implante. Na verdade, eu quero planejar um mini implante que venha pela região palatina e outro mini implante que venha pela região vestibular, para a gente fazer dois diferentes.
diferentes. Então eu vou pegar, vou diminuir um pouquinho aqui para a gente tirar esses artefatos. E como eu vou trabalhar só com maxila, eu vou tirar a mandíbula para não ser difícil, porque quando a gente vai ver pela parte de baixo, não nos atrapalhar. Para a gente começar a fazer esses cortes, a gente colocar esses nossos implantes, então eu tô aqui trabalhando no modelo principal, importo as tomografias, quando eu for fazer uma segmentação, a gente vai utilizar o modelo principal. Mas, para a gente fazer esses recortes aqui, eu vou trabalhar também com a aba de avançados, né? Colocação de implantes avançados. Aqui a gente vai na aba então de superfícies. Aqui embaixo, vou maximizar aqui para ver, eu vou cortar essa parte que não está me ajudando. Como eles estão unidos aqui, eu vou fazer primeiro um corte aqui em cima para separar a mandíbula e maxila, que é só aqui que eles estão unidos. Eu vou isolar a maxila para ser mais rápido. Então, isolamos a parte da maxila, ele vai tirar toda essa parte que não está encostada ali. Muito bem, conseguimos visualizar aqui. Vamos aumentar um pouquinho a escala para ver. Aqui, ó, sem gerar nenhum artefato. Ok, vamos usar a maxila então assim. A próxima etapa é a gente fazer o quê? Importar para cá o nosso STL. Eu vou lá na minha pasta, vou entrar aqui então para pegar o modelo superior, trago para minha área de trabalho aqui do software, vou dizer para o nosso software que é uma maxila, ok, e ele, como tem bastante dente, ele vai provavelmente alinhar automaticamente isso aí sem dificuldade, mas se por algum acaso o modelo de vocês não alinhar sozinho, a gente pode ir nessa aba de alinhamento manual por pontos, então existe uma infinidade de formas a gente alinhar. Para eu ter certeza que ele está bem alinhado, eu vou abrir a parte dos cortes e vou correr com o meu screw, ó, eu consigo visualizar aqui, ó, que o nosso modelo está bem alinhado, ó. Então aqui a gente vê, né, essa linha tem que estar ao redor do dente, aqui ele vai ser por fora da gengiva, ó. E aqui a gente consegue até medir a espessura que a gente tem de gengiva se a gente precisar, o que é bem interessante, vai nos ajudar depois para a escolha do transmucoso do nosso implante, ok? Beleza, então a gente está aqui com o STL e com a nossa tomografia. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente segmentar dentes e osso. Isso é muito legal porque a gente vai conseguir visualizar exatamente onde estão as raízes e qual a qualidade ou a forma que o osso está para a gente poder colocar o nosso implante. Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai voltar aqui na parte de modelo principal, vai em painéis e vai na aba de segmentação. Essa aba de segmentação, eu vou desmarcar a mandíbula, que não é legal para mim, e vou clicar na maxila. Eu posso aqui então iniciar a segmentação automática. Nesse caso eu não preciso segmentar a mandíbula nem as vias aéreas, dou essa segmentação. E dependendo de cada computador, isso vai ser mais rápido, mais devagar, então vamos aguardar ele fazer essa segmentação da maxila. Ele vai segmentando então os dentes e o osso da maxila. Muito bem. O software já fez a segmentação, vou aqui na aba de superfícies, a gente consegue, eu vou minimizar um pouquinho para a gente poder visualizar tanto a tomografia, a visualização tridimensional da tomografia, para separar do que ele fez, né, do modelo que ele fez, e vou tirar a parte do STL, aqui, ó. E aqui a gente consegue visualizar a segmentação que o software fez sozinho. Então hoje, essa versão do Blue Sky, ela está muito legal nisso. Então, se a gente tirar, por exemplo, aqui, ó, a parte da maxila, para vocês conseguirem ver, olha a segmentação que ele fez automaticamente dos dentes. Isso é muito bom, porque aí a gente vai saber exatamente onde colocar esses meus mini implantes. Estou com a maxila e aqui eu posso voltar, então, com o meu STL para a gente visualizar onde que eu vou colocar, então, a minha anilha, né, para colocar um mini implante. Beleza, tudo certo? Tenho meus dentes segmentados, minha maxila segmentada, meu STL e, se eu precisar, a tomografia no 2D para a gente poder visualizar. Ok. A próxima etapa é a gente escolher o nosso mini implante. Como a gente não tem catalogado mini implantes no nosso software, então a gente vai personalizar, fazer do tamanho que a gente quiser. Mas para isso a gente vai na aba de adicionar implante e eu vou
Se eu colocar aqui em selecionar implante, ele vai nos mostrar quais os implantes que existem para a gente poder trabalhar. Mas, como não existe um mini implante, eu vou colocar aqui como implante personalizado. E eu vou escolher o comprimento desse meu mini implante e, como a chave, a gente vai medir a espessura externa dessa chave, ou a gente vai medir com paquímetro, ou a gente vai pedir para a empresa qual é a espessura externa dela, a gente vai fazer um tubo para que essa nossa chave entre, e ele vai ter que ser um pouquinho maior, essa parte interna do tubo, um pouquinho maior para que a minha chave entre e deslize. Nem tão justa e nem tão solta, para que ela modifique nossa angulação para a colocação. Então vamos escolher aqui. Qual é o comprimento do nosso implante? Vamos colocar aqui um comprimento de 10 milímetros. Nosso implante. E o diâmetro dele, vamos escolher então 1,4, que é uma espessura estreita para a região que a gente vai trabalhar. 1,4, e vou dar o OK. E aí ele vai aparecer na ponta do meu mouse e vamos pensar que eu quero colocar esse meu mini implante entre os pré-molares. Vamos pensar por palatino. Cliquei ele aqui. OK, apareceu esse meu mini implante. E eu vou lá na lista de implantes e vou deixar visível a minha anilha. Beleza? Agora eu vou começar a movimentar para colocar onde eu quero esse meu mini implante. Movimentei aqui a posição. Vamos pensar que ele esteja mais ou menos nessa região. Umas coisas que são importantes. A gente tem que ter cuidado na hora de posicionar esse meu mini implante, porque a minha chave ela tem que entrar a partir do outro lado. Eu não consigo colocar ela vindo da parte de trás da cabeça. Eu tenho que colocar ele vindo do lado contralateral ou pela frente. Então, pela frente não dá, porque senão eu vou pegar as raízes do meu pré-molar. Então eu tenho que vir lateralmente pelo outro lado e que essa chave consiga de alguma forma entrar na posição correta. Então vamos pensar assim, se eu deixar ela muito alta aqui, vai me atrapalhar porque bate em cima. Se eu deixar muito posterior, é muito difícil eu entrar. Então, essas coisas são importantes a gente entrar. Claro que é melhor entrar perpendicular aos dentes, mas então a gente tem que pensar em tudo isso na hora que a gente está desenhando. Vamos pensar que seja mais ou menos nesse sentido que o meu mini implante vai entrar para fugir das raízes, né? Pouquinho mais para baixo, senão não vai pegar osso. A gente pode visualizar aqui no 2D, ó, aqui, ó, onde que esse meu mini implante vai entrar. Se a gente começar a correr, aqui ele vai estar entre as raízes, ó. Nesse sentido como ele tá, daqui a pouco ele não pega, né, osso. Então a gente pode pensar um pouquinho mais de osso, fazer talvez ele um pouquinho mais comprido. Vamos pensar aqui quanto que ele vai ficar para fora. Aqui ele, na verdade, está totalmente para fora. Eu vou mudar aqui no meu lista de implantes, então, o nosso desvio. O que que acontece? Nosso mini implante ele está aqui para fora do osso, mas na verdade esse mini implante ele vai ter a parte ativa dele, contando o transmucoso com a nossa rosca do implante do comprimento que eu quiser. Vamos pensar que ele tenha 10 milímetros e mais, vamos botar aqui mais uns 2 de transmucoso, então seria 12 milímetros. E o desvio que eu quero seria do mesmo tamanho do comprimento do meu tubo. Então vamos botar aqui que o meu tubo ele tenha 10 milímetros com um desvio de 10 milímetros. Já vou explicar direitinho. O que que acontece? Esse meu tubo, o desvio, para aprender o que é, o desvio seria a distância entre o final do meu implante até o final do meu tubo, ou da minha anilha, para caso de cirurgia guiada. Então eu coloco 10 milímetros e o tubo vai começar depois do final do meu implante dentro do osso. Então vamos lá, agora eu vou reposicionar ele. Voltando lá no 3D, ó, ele está um pouquinho para fora, vou colocar ele de volta ali. Ok? Então agora nós voltamos no meu 2D e olha só, ele já está com mais travamento, né? Então o meu tubo ele está aqui, se a gente maximizar dá para ver melhor, ó, ele está para fora da minha gengiva, porque esse tubo não pode ficar para dentro da gengiva, e ele vai ter uma quantidade de mini implante para travar adequada. Ok? Começamos a pensar no 2D, talvez eu tenha que angular um pouquinho mais para ele não bater na maxila na hora de trabalhar, descer um pouquinho, acho que é mais ou menos isso. Mas, o que eu fiz? Como eu segmentei os meus dentes e o meu osso, eu vou visualizar isso tridimensionalmente. Para a gente ver isso, como que a gente faz? Eu vou minimizar essa parte do STL, então vamos lá nas superfícies,
vou tirar o meu STL, que é esse arquivo verde que tem aqui, e eu vou visualizar. E agora eu vou minimizar inicialmente a minha maxila. E aí eu consigo visualizar só a relação do meu mini implante com os dentes. Olha só, eu estou com ele um pouquinho mais próximo do dente do primeiro pré-molar. O que eu posso fazer? Melhorar um pouquinho essa relação dos prés. Olha só. Então aqui, ó, a gente visualiza que ele já está escapando das raízes dos meus pré-molares. Então eu vou um pouquinho mais atrás para fugir um pouquinho mais. Ok. Então foi muito legal, porque a gente consegue visualizar o quão distante que está, né, das raízes dos meus dentes. E a outra coisa que eu posso fazer é eu ver o quanto esse meu mini implante vai travar em osso. Como eu segmentei a minha maxila, vou tirar e vou colocar só a minha maxila. E aqui a gente consegue visualizar, olha só, o quanto esse meu mini implante está travando em osso. Então aqui, ó, se eu diminuir um pouquinho a transparência da minha maxila, eu consigo ver os alvéolos. Vamos só bloquear esse meu mini implante para ele não movimentar mais. Olha só que interessante, eu consigo visualizar os alvéolos dentários e a relação com o osso. Voltando aqui na minha transparência, superfícies, vou melhorar minha transparência, ó. Então a gente vê que o meu mini implante está travando bem nessa região. Ok? Beleza, eu acho que isso ficou adequado para a gente poder trabalhar. O meu mini implante, vamos lá nas superfícies então, na lista de implantes, voltar com o meu tubo. Então mais ou menos é isso que a gente vai trabalhar. Então esse é um dos mini implantes. Eu vou fazer o mesmo exercício agora para se a gente quisesse colocar um mini implante na região vestibular, entre molares, por exemplo. Vou pegar do outro lado, vou duplicar esse meu mini implante para que ele seja igual, vamos pensar assim, depois eu posso até modificar ele. Vou movimentar ele para o outro lado então, e vou posicionar ele entre os molares. E vou fazer tudo que eu fiz com o outro mini implante, que é ver essa questão do 3D, ver a questão das raízes, ver a questão do osso. E vou gerar um guia com esses dois tubos para a gente poder trabalhar. Aqui então a gente tem que pensar que eu não consigo fazer de cima para baixo também, porque é muito difícil eu entrar assim, então é mais fácil eu entrar nesse sentido. Então, de baixo para cima, vou colocar entre as raízes e vou visualizar, então, como eu fiz com o outro. Uma questão interessante aqui, ó. A gente está vendo que entre os molares a gente tem uma dificuldade bem grande de posicionar esse meu implante. Pode acontecer que quando a gente for planejar isso, a gente tenha que conversar com o ortodontista e orientar ele a talvez pensar em alguma outra forma, porque olha só, aqui a gente está muito apertado para a gente poder colocar esse mini implante e com certeza vamos pegar raízes. E eu posso fazer o que então? Eu posso modificar esse meu mini implante. Eu escolher um mini implante mais estreito e mais curto para a gente poder ver se eu consigo fazer ele colocar ela nessa posição. Então vamos lá. Aqui está 1.4, eu vou diminuir para 1.2, que tem mini implantes de 1.2, e eu vou colocar aqui, eu tinha um mini implante de 10 mm com 2 transmucoso, na região vestibular a mucosa é mais fina, eu poderia trabalhar com um mini implante de 1 mm de transmucoso e 6 de comprimento, vamos pensar ver se cabe assim, então eu vou colocar ele como 7 mm, tá aqui. Ó, esse nosso implante, ele tá bem curtinho. Agora a gente tem que ver se ele vai pegar osso suficiente para poder trabalhar. Olha só. Então o que aconteceu? Ele não vai travar adequadamente aqui. Então eu vou precisar colocar um implante um pouquinho mais comprido. Vamos colocar ele como um implante de 8 com um de transmucoso, com 9. E vamos modificar a posição dele para ver se a gente consegue colocar mais, ter um travamento um pouquinho maior. Quem sabe aqui, vamos voltar para o nosso 3D, ó, que ele tem já um pouquinho de travamento a mais do que seria importante, mas ainda ele está pegando nossas raízes aqui. Vamos melhorar um pouquinho essa região
aqui, ó, e ele tá bem justo ainda para poder trabalhar. Mas enfim, vamos pensar que aqui, ó, que a gente consegue fugir das raízes. Vamos ver no 2D de novo, ver se ele vai ficar adequado. Beleza, ó, bem arriscado. Tu vê como que é difícil, né? A gente às vezes acaba colocando esses mini implantes sem uma tomografia, sem um planejamento e acaba pegando raízes e nem vê. Isso pode gerar um problema de uma reabsorção a longo prazo. Mas vamos lá, agora a próxima etapa é a gente gerar o nosso guia, né? Então eu tenho 2 mini implantes colocados aqui e para eu gerar o guia eu tenho que trabalhar em cima do meu STL. Vamos tirar todos os dentes aqui que não são mais interessantes agora e eu vou só querer então o meu STL. E aí, para a gente poder trabalhar, eu normalmente faço um guia apoiado bilateralmente. Como que a gente vai fazer? Eu vou desenhar. Onde eu desenho, onde eu quero o meu guia? Eu vou na aba de painel de guia e eu vou desenhar uma curva. A gente precisa escolher qual modelo que a gente vai trabalhar, que seria aqui nessa aba. Eu posso escolher em cima de qualquer modelo que está ali. Nesse caso, eu vou trabalhar em cima do meu STL e vou desenhar a curva. Quando eu vou desenhar a curva, eu clico no Shift e desenho até onde eu quero o meu guia. Depois eu posso ir ajustar ele. Vamos lá e vamos desenhando toda essa curva. Depois eu vou arrumar esse meu guia. Ele tem que ficar para fora, então, dos meus tubos. Ele tem que compreender esses meus tubos. Beleza? Aqui talvez está muito comprido. Eu vou arrumar, então, para que ele fique adequado. Ok, vamos pensar que o nosso guia pode ser assim, eu posso gerar pinos de fixação, eu poderia às vezes gerar um pino de fixação no palato para que ele ficasse bem aqui no meio, mas eu acredito que ele vai encaixar nos dois lados bem aqui e não vai movimentar. O importante é que ele fique estável. E a próxima etapa é a gente gerar algumas áreas onde a gente consegue visualizar a questão da adaptação desse nosso guia. Por exemplo, eu vou gerar uma área nessa região, uma janela de inspeção que a gente chama, para poder visualizar. Adicionar uma janela, eu acho que essa janela pode ser um pouquinho maior, e aí a gente consegue visualizar a questão de que se ela está ou não, a gente está adaptando certinho nos dentes. Porque se o nosso guia não adaptar nos dentes muito certinho, a gente vai fazer um posicionamento errado desse nosso mini implante. Então vamos lá, vou fazer uma janela aqui nessa região, que é pode ser até grande essa janela aqui. E podemos fazer uma outra janela aqui atrás, talvez um pouquinho menor, para que a gente possa então visualizar esses encaixes que são importantes aqui nessa região. Ok, a próxima etapa então é a gente criar um guia cirúrgico. A gente clica em criar o guia e o nosso software acabou criando um guia. Eu vou dar uma melhoradinha nele aqui, porque aqui não ficou bem a nossa janela de inspeção. Vou melhorar um pouquinho essas janelas. Posso apagar então o nosso guia, vou refazer ele aqui, ó, mas a gente não perde a nossa marcação. Painel de guia, desenhar a curva, a nossa curva está marcada, mostrar as janelas. Vamos aumentar um pouquinho para que ela fique mais visível aqui também. Pode deixar ela para fora sem problemas aqui. E vamos criar novamente esse nosso guia. Ok. Agora ele gerou então um guia onde a gente consegue ter uma área para poder visualizar o encaixe. Aqui também, do outro lado, se a gente quiser arrumar, consertar essa região posterior aqui, porque ficou comprido aqui, a gente volta e faz de novo. É bem simples. Toda vez que a gente vê algum erro no nosso guia, vamos lá nas superfícies, eu tiro ele de novo, faço novamente e aí a gente faz. E agora as nossas janelas de inspeção já estão aqui melhor. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui para ela não pegar no final do meu guia. E vou criar novamente, é bem simples. O software demora alguns minutos para desenhar, isso aí é bem rapidinho. Dependendo da configuração do computador de cada um, ele cria rapidamente esse guia. E aí a gente vê se as janelas de inspeção ficaram adequadas, que a ideia delas é a gente visualizar esse encaixe certinho. Ó, aqui provavelmente por causa do meu mini implante está gerando isso, mas também não tem um grande problema. E aí a gente tem então aqui o nosso guia,
Eu vou minimizar então tudo aqui para a gente poder ver só o nosso guia aqui. E a gente tem os nossos tubos, listas de implantes, vou tirar as nossas anilhas e olha aqui, ó, a gente conseguiu então que o nosso tubo ficasse certinho aqui na posição. Vou só lista de implantes, vou bloquear para não mexer meus implantes mais. E esse guia então vai ser encaixado, né, nos nossos dentes. A gente vai ter uma área de visualização aqui do encaixe, né, dos nossos dentes e ver se esse guia foi bem encaixado, e a gente vai ter um caminho então para nossa chave passar, para a gente não errar então o posicionamento desses nossos implantes, então de uma maneira fácil. Depois disso, o que a gente faz? A gente vai no ficheiro, exportar dados, e nesse caso a gente faz o pagamento então de uma exportação para o nosso software. Então até nesse momento não foi cobrado nada, não foi feito nada, mas a gente vai acabar fazendo então a exportação dele, pagando só essa taxa de exportação, e a gente pode simplesmente imprimir e trabalhar no nosso próprio consultório.